Bom dia, povo de Deus, tudo bem, minha gente? Vamos para mais um dia da palavra do Senhor, mais um dia de conhecimento, né? Que essa leitura de hoje nos traga abertura aos nossos olhos, que nos traga paz, que nos traga tranquilidade, né? Principalmente que nos traga os dons do Espírito Santo de Deus, né? Que Jesus Cristo abençoe, né, esta leitura, né, e que Nossa Senhora esteja conosco, nos abençoando, nos cuidando e nos amando, né? E vamos começar então a nossa leitura, lembrando sempre que aqui... Peraí, gente. Gente, eu vou tentar falar com esse microfone aqui, tá? Vou deixar ele mais perto aqui da minha boca pra ver se vai funcionar, minha gente, tá? Senão vai ficar muito barulhento. Vou falar um pouquinho, vou parar o vídeo para ver se vai funcionar. Que vai facilitar muito a minha vida, né? Logicamente. Não posso deixar de ver essas luzinhas verdes aqui, né? E vai dar certo, vamos ver. Se não der, a gente segura o microfone, peraí. Gente, não deu certo não. Vocês viram, né? Oi, vocês viram, minha gente, que não deu certo. Agora eu vou testar de novo. Sem mais delongas, vamos para a leitura do dia de hoje, tá, minha gente? Vamos lá, então. Ai, peraí que já fiz coisa aqui. Gente, tenham paciência comigo. Testem a sua paciência aí, gente. Já começa agora, tá? Já começa agora. Já cedo, já testando a paciência de vocês. Calma, minha gente. Tudo tem seu tempo debaixo da terra, minha gente. Né? Então vamos lá. Leitura. Atos. Ainda estamos lá em Atos dos Apóstolos. Tá, gente? A leitura dos Atos dos Apóstolos, gente, é muito legal, né? Gente, eu sou a pessoa errada para vocês perguntarem o que eu acho legal, o que eu não acho na Bíblia. Eu acho tudo legal. Eu acho tudo interessantíssimo. Eu acho tudo impressionante, tá? Então vamos lá. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai continuar, né? Onde a gente parou ontem, tá? Hoje nós vamos prosseguir a leitura no capítulo 4, tá? Versículo 1, tá? Ao 12, que diz o seguinte. Já lá pegou a sua Bíblia para você poder acompanhar a leitura? Então corre lá. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, né, o homem coxo, né, minha gente, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Chegou em peso, né, minha gente, para acabar com aquilo dali. Estavam irritados, né, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus Cristo, né? Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome
dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Então vamos diretamente para a leitura do dia, a explicação da leitura do dia. Vamos aprender com muita alegria, aprendendo a palavra de Deus, que Deus nos deixou, né, minha gente? Gente, antes de começar a explicação, que a gente sempre faz, a explicação conforme a Bíblia, e depois a gente faz um emaranhado ali da primeira leitura e o Evangelho do dia, para entender o que essa palavra vem nos trazer, né? Eu queria explicar para vocês, porque eu não fiz isso, né, com o homem coxo, e pode que eu tenha deixado algumas pessoas confusas, né? E aqui fala do paralítico, né? Você pode observar na leitura que ele não fala coxo, ele fala paralítico. Então, é uma continuação, é o mesmo, né, gente? A pedra angular, eu vou explicar para vocês, até peguei uma explicação na internet mesmo para poder passar para vocês com mais precisão. A pedra angular na arquitetura antiga, tá, gente? Era a primeira pedra a ser assentada formando um ângulo de 90 graus na esquina de alguma construção. Ela determinava o alinhamento e a sustentação das paredes da construção. Além disso, a pedra angular representa a base sobre a qual construímos não apenas objetivos físicos, mas também significados culturais e sociais. Minha gente, a pedra angular traz também alguns outros significados e eu não posso deixar de transmitir para vocês, né, o que significa esse termo, né, pedra angular. Também pode significar, né, que é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos, tá, minha gente? E na nossa Bíblia, né, no cristianismo, a pedra angular é simbolicamente representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em diversas passagens da Bíblia Sagrada, há referências sobre a pedra angular. Salmos, tá, minha gente? Eu vou citar alguns, porque eu não quero me aprofundar neste assunto aqui, né? Mas assim, para um cristão, a pedra angular, tá, escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme o plano divino, teria sido Jesus Cristo, tá? Mas ele, como diz na Bíblia, né, ele foi rejeitado. Portanto, uma pedra angular na construção do edifício é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada sem cair. Para um cristão, Jesus Cristo é a base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que são os seus discípulos, o seu discipulado, tá, minha gente, que acreditam na palavra do Senhor, tá bom? Então vamos para a nossa explicação. Gente, uma coisa que não posso também deixar de falar para vocês é que esse evangelho, ele foi escrito pelo evangelista Lucas, né? São Lucas. E ele era um médico, historiador, cuidadoso, né? Que também levou o evangelho que tem o nome dele, né? Minha gente, uma coisa que sobre esta leitura, que também é importante falar, tudo é muito importante falar, né? Vocês aí que veem os meus vídeos, provavelmente vocês devem pensar isso, né? Tudo eu acho importante falar. Mas Lucas escreveu Atos, minha gente, por volta aí de 62 a 64 depois de Cristo, né? Um período de transformação enorme da igreja, porque foi depois que Jesus partiu do mundo, né, minha gente? Aí mudou muita coisa. Essa era, né, a era em que o cristianismo estava se espalhando por todo o mundo, né? E rapidamente pelo Império de Roma, apesar das perseguições, né, e desafios que existiam na época, o livro ele foi endereçado, né, a Teófilo, né, minha gente? E provavelmente um oficial romano ou uma figura de destaque para oferecer uma narrativa contínua, né, do ministério de Jesus. E aí, na sequência, a expansão da igreja, né, começando em Jerusalém e depois estendendo para todo o mundo. O que nós devemos, assim, principalmente guardar de importante e interessante? Principalmente nos livros dos Atos dos Apóstolos, minha gente, que você vai mais encontrar, principalmente, tá? São sentimentos como a coragem, como a alegria, a tristeza, a fé, tá? E principalmente o Espírito Santo de Deus, tá? Então, desde Pentecostes, né, que é narrado pelos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, ele é falado principalmente que ele é o maior agente das missões descritas, né, pelos Atos. Então, através deste agente, né, que nos guia, nos fortalece, nos capacita
para as missões que temos, né, para manter a Igreja de Jesus Cristo ativa, viva, tá, e pulsante. Então, também outro que eu tenho que deixar claro é o testemunho, tá? O Espírito Santo sempre anda junto com o testemunho, minha gente, tá? Sempre vai andar junto com o testemunho. Então, as principais questões, né, são essas aí dos Atos dos Apóstolos, né? Então a gente não pode deixar de falar sobre isso. Também, né, falar também que, deixa eu ler aqui para lembrar. Uma coisa que é muito importante também, a obra, né, do Espírito Santo através dos apóstolos, já não era mais o centro, não era mais o templo, né, que era em Jerusalém. O templo ele foi destruído, né? Jesus é o templo vivo, né? Jerusalém já não tinha mais aquela mesma centralidade que antes tinha, né? E isso daí também se estendeu, vamos dizer assim, seja a palavra, para as cidades do Império Romano, tá? Importante também é a pregação exclusiva para os judeus, né, minha gente, que foi feita, e a inclusão dos gentios, né, na comunidade da fé. Os gentios os judeus eles tinham um preconceito muito grande por causa da lei mosaica, né, mas isso tudo foi mudado. Cada uma dessas mudanças, essas transformações, né, mostra a soberania de Deus, né, guiando e moldando a igreja, né, porque o objetivo sempre foi que a igreja predominasse em todo o mundo, né? E em relação ao Pentecostes, né, e a ascensão depois disso, a gente não pode esquecer sobre a ascensão de Jesus, né? Quando Jesus sobe aos céus, quando Jesus ressuscita, né? Quando Jesus passa do sofrimento para a sua glória, né? O que marca o fim do ministério terreno e o início de uma nova era para os discípulos, né? E os apóstolos, logicamente, mas para o seu discipulado, né? Também esse evento, né, é o ponto pelo qual a igreja, né, foi difundida. Ela foi, depois que os apóstolos caíram em si, que o Espírito Santo, que Deus abriu os olhos deles, que eles viram Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto, eles entenderam, né, a grande missão que eles tinham, né, e que Deus tinha confiado a eles, né? Então, não tinha outro caminho, não tem outro caminho. Até porque se tivesse outro caminho, eles não teriam seguido adiante e não teriam morrido como eles morreram, né? Por uma causa justa e verdadeira. Eles entregaram a sua vida, tá, minha gente? Tal qual fez o Mestre, né? Jesus Cristo. Então, a gente nunca pode esquecer que a Igreja de Jesus Cristo existe ainda, tá? E o seu discipulado, que somos nós, né? Temos o dever, né? A obrigação de continuar a obra que Jesus deixou para os apóstolos, e os apóstolos deixaram através do Evangelho, tá, gente? A gente viu lá que Pedro, né, juntamente com João, né, fizeram tomados pelo Espírito Santo, modificaram muitas vidas, né, mas também teve essa consequência negativa de perseguição, né, e prisão. Então, vocês podem perceber que existe essa questão. Então, sempre você vai, filho de Jesus Cristo, tem a sua cruz. Então, você pega a sua cruz e você vai carregar, tá? As viagens missionárias, você vai ver nos Atos dos Apóstolos, né? As igrejas, como é que foi constituídas as igrejas, bispos, né? Diáconos, né? Então, assim, tudo que existe na igreja continua existindo, que existiu naquela época, continua existindo. As cartas, as exortações que Paulo falava às igrejas, né, quando ele estava preso, que ele reclamava que acontecia as coisas erradas na igreja, ele exortava, mas como a maioria era obediente, né, e principalmente porque eles respeitavam, né, Paulo tinha uma autoridade e também conhecimento, e ele era altamente, como é que eu vou dizer para vocês, minha gente, ele tinha uma forma de falar, né, ele era didático, ele era educado, ele tinha estudos, ele tinha conhecimento, né? E a retórica, a palavra veio, né? A retórica dele era baseada na verdade, então não tinha como correr deste fato, né? Minha gente, vamos para as explicações então, tá? Rapidex, para a gente poder chegar
na leitura principal, todas as informações que foram passadas, tá, minha gente? Não vai ter na Bíblia convencional, a não ser pesquisando, estudando realmente, tá, minha gente? Deixa que essa parte eu faço para vocês e eu só trago para vocês as informações, tá? Eu só gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia, para quem não tem ainda aquela praticidade, né? Para começar a ter. Então, lá no capítulo 4, nos Atos dos Apóstolos, no versículo 1, diz o seguinte: as autoridades religiosas chegaram e por fim prenderam Pedro e João, por ensino não autorizado, tá? Acerca da ressurreição dos mortos, usando Jesus como exemplo. Os saduceus, em especial, se irritaram, tá, com isso, porque eles não acreditavam em ressurreição, por entender que tal doutrina não era ensinada no Pentateuco. Tá, minha gente? Os apóstolos foram mantidos, ainda no versículo do 1 ao 3, os apóstolos foram mantidos sob custódia, presos, né? Até o dia seguinte, uma vez que os julgamentos do Sinédrio não eram realizados à noite, né? Roma havia concedido ao Sinédrio a autoridade legal sobre a área do templo pelo fato de as disputas ali levantadas serem de natureza religiosa e não cívica, tá, minha gente? Depois lá no versículo 4, repetidas tentativas para suprimir a mensagem cristã apenas fizeram com que ela se espalhasse mais ainda e rapidamente. Na manhã de Pentecoste, os cristãos em Jerusalém eram apenas 120, tá? Em resposta ao sermão de Pedro naquele dia, mais de 3.000 foram acrescentados. Agora, com a cura do aleijado, tá? A cura do paralítico, tá, minha gente? O sermão, né, de Pedro e a prisão dos apóstolos, a igreja era de quase 5.000. Então, só aumentava e rapidamente. Lá no versículo do 5 ao 7, do capítulo 4, dos Atos dos Apóstolos, tá? Os grupos listados nos versículos, tá, representavam todos os mais poderosos protagonistas na instituição religiosa judaica. Eles mandaram trazer Pedro e João diante deles, 2 homens, contra todos os poderosos de Israel. Por esta razão é irônico, tá? Eles perguntaram aos apóstolos com que poder eles tinham realizado o milagre e pregado o evangelho. É evidente que os apóstolos que se esquivavam das autoridades tradicionais É evidente que os apóstolos que se esquivam das autoridades tradicionais consideram-se autorizados por uma autoridade diferente, tá, minha gente? Perante quem são responsáveis. No versículo 8, Pedro estava cheio do Espírito Santo, um prelúdio necessário para sua bem-sucedida confrontação com a instituição religiosa judaica. Então, Pedro, o que aconteceu com ele, minha gente? Ele deixou de ser covarde, né, minha gente? Não porque ele queria ou porque ele desejava, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, minha gente, né? Então, mais uma vez aqui a Bíblia nos prova que sozinhos não temos força para nada. Depois, lá do versículo 9 e 10, Pedro novamente enfatiza a audiência judaica que Jesus Cristo de Nazaré, quem crucificastes, ressuscitou dentre os mortos pela ação de Deus. Este mesmo Jesus é o poder pelo qual o aleijado foi curado, tá, minha gente? Depois, no versículo 11, Pedro novamente identifica Jesus com o testemunho do Antigo Testamento ao citar Salmos, do capítulo 118, no versículo 22. Embora Jesus fosse uma pedra rejeitada pelos líderes judaicos, Deus o fez por cabeça de esquina, alicerce da igreja. Tá? No versículo 12, nós vamos até o 12. Tá? Pedro conclui deixando clara a reivindicação inflexível, né, do cristianismo. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos além de Jesus. Essa mensagem soa por todo o Novo Testamento. O próprio Jesus afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, tá, minha gente? Eu vou ler o 16 e o 18, rapidinho, tá? Notavelmente, os membros do Sinédrio admitem que eles, os apóstolos, realizaram um grande milagre, notável. E, no entanto, em vez de se arrependerem e crerem, né, eles concentram em controle de danos entre o povo, né? Eles queriam impedir a propagação do cristianismo a todo custo. E assim ordenaram aos apóstolos que não falassem nem ensinassem mais sobre Jesus. Parece que eles desejavam proteger sua posição como autoridades religiosas, mesmo à custa da verdade óbvia.
E isso daí a gente vê todo o tempo, todos os dias até hoje, né, minha gente? Quantas vezes você já não viu pessoas que, para segurar o seu lugar, seja no seu trabalho, principalmente no seu trabalho diário, na comunidade religiosa que você frequenta, né? Pessoas que têm posições e vão fazer de tudo, né, para não perderem o seu lugar, né? Porém esquecem, né, o porquê real de estarem ali, e também esquecem, né, que ali é a casa, é um templo, é um lugar, a igreja de Jesus Cristo, né, que Jesus nos deixou, né, e trazendo todo o evangelho, que a gente pudesse viver mais em paz, mais feliz, né? Porque depois que o templo foi destruído, né, Jesus prometeu que reconstruiria em 3 dias, né? Então o templo, ele está aonde? Dentro de nós, né? No fundo da nossa alma, né? Porque Jesus Cristo, ele nos criou, né, antes de tudo começar, né? E Deus, nessa transição, né, de filho primogênito, né, para filho unigênito, e depois também para a sua glória, não mais como servo, mas como rei, né? Toda essa trajetória, né, minha gente, faz parte do plano de Deus para a vida de Jesus Cristo, a vida dos apóstolos, né, e para o seu discipulado, assim como estamos observando aqui, tá, minha gente? Então, a Trindade existe, ela é real e sempre vai ser, tá? O Pai e o Filho e o Espírito Santo sempre vão trabalhar, né, nas igrejas, nas pessoas. E os templos, né, eles existem, os templos, eles não existem mais, né, existem igrejas, né, para que sejam feitos os ritos que Jesus nos deixou, né, através dos apóstolos. Então vamos para a segunda leitura. Gente, vamos lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha gente, eu amo essa parte, tá? Amo essa parte na missa. Bom, gente, vamos lá para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, lá no capítulo 21, do versículo 1 ao 14, iniciando um novo capítulo também, tá? Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar, de Tiberíades, tá? A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Ele estava falando da beira do rio, né, minha gente? Estava gritando. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Não estava gritando não Jesus, mas estava falando alto só. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Minha gente, de novo, como que Jesus se mostrou que eles não reconheceram Jesus, minha gente? Eles voltaram para a vida deles, meu povo. Viveram com Jesus todo esse tempo, né? Viram tudo o que Jesus fez, as curas, os milagres, as pregações.
a conversão de tantas pessoas. E aí quando Jesus morreu, eles ficaram tão deprimidos, tristes, que pensaram, o que nós vamos fazer sem ele agora? Vamos voltar para a vida que nós tínhamos, né? Quantos de nós que não voltamos para estaca zero de novo, depois de estar já no caminho, né? Porque alguma coisa aconteceu lá onde você esteve, onde você tentou ir, ou você não foi acolhido, ou você não entendeu nada, ou você não sentiu a presença, tá? E foi embora. Minha gente, alguma vez Jesus Cristo disse que quando ele chegasse, alguém ia sentir alguma coisa? Nos relatos dos santos, minha gente, tá? Tem tantos santos, eu nem me atrevo, tá, a falar aqui. Mas todos eles falam uma coisa, que nem sempre é sentida a presença do nosso Senhor. Muitas vezes é como se a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, sumisse, né? Porém, eles não deixaram de crer, né? Eles não deixaram porque isso aconteceu. Eles continuavam perguntando, onde é que você tá? Onde é que o Senhor está, meu Pai? Né? Não me deixe sozinho. Quantas vezes o rei Davi, né, também falou isso. Então, os apóstolos, minha gente, continuaram com a sua vida de pescadores. De repente, eles viram Jesus lá e não reconheceram. Minha gente, Jesus chamou. Eles sabiam dentro deles que era Jesus, mas eles não reconheciam. E eu pergunto de novo, como que Jesus se mostrava? Não era em corpo glorioso, senão eles tinham que pensar que era um fantasma, tá? Que era um espírito. Mas era no corpo físico. Era um corpo físico. Mas não era igual como era Jesus, senão eles já teriam reconhecido na mesma hora, né? Por algum motivo, os olhos, a visão espiritual deles não reconheceu Jesus Cristo. A fé deles caiu tanto, a fé deles, né? Morreu tanto, se abalou tanto, que o Espírito Santo de Deus já não estava com eles. Eles já não eram mais apropriados pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo teria que vir, né? Porque Jesus estava lá, minha gente. Jesus indo embora, o Espírito vinha. Porém, quando Jesus estava com eles, eles sentiam a presença, né? Mas neste momento eles não sentiram. Eles estavam voltando para a vida que eles tinham. Então vamos continuar. Fica aí esse mistério, né? O mistério da fé, né? Que não adianta, que sempre teremos um mistério da fé. Vamos para a explicação então agora na Bíblia. Vamos lá então, gente, para a explicação na Bíblia. Jesus aparece aos discípulos, né, minha gente? Jesus aparece aos 7 discípulos. Falei já o nome deles aqui. Então vamos agora para as questões de interesse mais dos acontecimentos ali, né, que ocorreram, né, neste capítulo, tá? Então do capítulo 21, pega lá sua Bíblia, João 21, versículo 1º, tá? Este epílogo, para começar, tá, minha gente, do 1 ao 25, este epílogo, ele narra a terceira e última aparição da ressurreição, registrada neste evangelho, e contrasta o chamado de Pedro com o do discípulo a quem Jesus amava. Minha gente, epílogo é, vamos dizer assim, um resumo, né, uma explicação de um capítulo inteiro, né? É de uma narrativa, né, seja literária, entende, gente? Então, vamos lá, versículo 1. Encerrada a festa de uma semana dos pães sem fermento, os discípulos deixaram Jerusalém e retornaram para a Galileia, sobre o mar Tiberíades, tá, gente? No versículo 2, os nomes dos filhos de Zebedeu são fornecidos nos evangelhos sinóticos, tá? Onde já falamos o que significa mais ou menos, né? Como sendo Tiago e João. Lucas mencionou que eles eram sócios de Simão na empresa de pesca, antes de serem chamados para seguir Jesus como discípulos, tá? No 3, versículo 3, antigamente o horário preferido para pescar era a noite, né? Esse horário permitia que o peixe apanhado fosse vendido ainda fresco de manhã no mercado, tá? No versículo 7, o discípulo a quem Jesus mais amava, João, deve ser um dos 7 mencionados no versículo 2, entre os quais estavam os filhos de Zebedeu, né? E era quase certamente João, o filho de Zebedeu e autor deste evangelho. No versículo 11, várias tentativas têm sido feitas para se interpretar simbolicamente o número 153. No entanto, é mais provável que simplesmente represente o número real dos peixes, tá? Mas tentativas foram feitas, né, se isso tinha algum significado.
provavelmente alguém tem, né, minha gente? Números que representam grandes quantidades em outros lugares neste evangelho também têm significado. Por isso, a busca do significado. Lá no versículo 13, ao tomar o pão e o peixe e entregá-los aos seus discípulos, Jesus agiu como um anfitrião judeu, proferindo, né, a bênção em uma refeição. Todo o judeu, ele sempre abençoava a sua refeição. Lá no versículo 15, sobre Simão, filho de Jonas, a pergunta de Jesus, tu me amas mais, né? A gente não vai entrar diretamente hoje, né? Mas o que ele quis dizer aqui, minha gente, a gente vai entrar nessa leitura ainda, né? Vamos até ver aqui até o 14, né? Então esse entra no 15. Eu vou falar sobre ele um pedacinho, tá, minha gente? Um pedacinho só, tá? Pedacinho, só um pedacinho, tá? Rapidinho. Sobre Simão, tá, minha gente? Jesus, porque é interessante, tá? Jesus diz assim, tu me amas mais do que estes, né? Quando ele pergunta para Pedro, né, minha gente? E o ágapas, né, que significa amor fraternal, né, que a gente já ouviu falar sobre o ágape, né, que é o amor fraternal, provavelmente significa, você me ama mais do que esses discípulos que me amam, em vez de, você me ama mais do que estes peixes, ou seja, sua profissão, ou você me ama mais do que você ama estes homens, embora cada um dos três significados seja possível. Tá? Por quê, gente? Porque depois Pedro havia negado Jesus 3 vezes, né? No versículo 15 e 17. Agora Jesus pergunta 3 vezes para que Pedro reafirme o seu amor por ele, antes de comissioná-lo, né? Mais uma vez para o serviço do evangelho. Tá? Por que eu tô falando sobre isso, minha gente? O que você precisa seguir o que você precisa fazer para seguir Jesus Cristo, né? Jesus já falou sobre isso, né? Larga tudo e segue-me, né? Será que você ama mais o seu trabalho? Será que hoje Jesus chegando para você e dizendo para você, larga tudo e segue-me, você seguiria? Você largaria o seu concurso público que você passou com tanta dificuldade? Você largaria? Porque, minha gente, existem vários chamados, né? Assim como você já deve ter escutado alguma homilia da sua paróquia, né? Quando o seu padre, né, o sacerdote da sua igreja, diz o seguinte, né? O sacerdócio, minha gente, de um padre, né, é um sacerdócio unido, ele é um representante de Jesus, né? Ele representa Jesus. Então, ele não casa, ele não constitui família, e não é o caso do discipulado de pessoas que casam, né, e têm as suas famílias, né? As cartas que Paulo escrevia, ele exortava, né? Ele chamava atenção, né? Ele falava dos erros, né, que os bispos, ou que aquela pessoa que era responsável, né, por aquela igreja, porque a igreja muitas vezes era uma casa comum, né, onde ali tinham os discípulos, né, os fiéis, e os erros que aconteciam, minha gente, Paulo sempre sabia de todas as coisas, mesmo preso, né? E às vezes você que é fiel aí na sua paróquia, no seu templo, no seu culto, sua igreja, você sempre vai observar, né, as ações, as atitudes, né, do seu representante espiritual, do seu pároco, né, do seu guru, pai de santo, sei lá o que você... Minha gente, eu explico a Bíblia, tá? Quando chegar em partes onde fala-se de Maria, da mãe de Jesus Cristo, da importância de Maria, eu não tenho como não falar, tá? O que significa a importância, né, que Maria, mãe de Jesus Cristo, Santa Maria, mãe de Deus, tem para nós católicos, tá? Ela não é intercessora para com Deus, ela é Deus Pai, ela é intercessora, assim como nós, em relação ao seu Filho Jesus Cristo. Então, você que é de outra religião, que pensa que o católico segue santo e segue Maria, não é questão de seguir, minha gente, tá? Nós somos devotos. Por quê? Porque estas pessoas, elas seguiram o evangelho, né? E elas defenderam a sua fé até o fim, até elas acreditaram nas promessas, né? Mas o católico tem um intercessor, inclusive está na Bíblia escrito que o único intercessor é Jesus Cristo, e só por Jesus Cristo, é através dele. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse isso, né? Que isso fique claro, né? Eu explico a Bíblia, mas a Bíblia, há momentos,
eu vou te passar aquilo que eu creio, tá, minha gente, tá? Então, a minha religião, o que eu sigo hoje é a religião católica apostólica romana, tá, minha gente? Aonde se crê na Virgem Maria, tá? E nos santos que nos deixaram como exemplo a sua vida sacrificial, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Imitações de Cristo. Então, resumo da ópera. A primeira leitura e a segunda leitura são bem parecidas, se você for analisar sobre um contexto onde se fala do Espírito Santo, tá? E como o homem comum como nós, né? Vou colocar o Pedro, né? Simão Pedro como exemplo, né, minha gente? Ele era uma pessoa, né? Apesar de ele ter convivido com Jesus Cristo, ele era um tipo de pessoa, né? Ele não era uma pessoa má, ele só era uma pessoa que ainda não tinha se dedicado ao Evangelho, não tinha entendido, não estava entendendo aquilo tudo que Jesus falava. Ele só foi entender depois, né? Onde Deus abriu os olhos e os ouvidos. E ali ele recebeu o Espírito Santo e foi tomado pelo Espírito, onde ele começou a fazer o que Jesus fazia, né? Curar, tudo em nome de Jesus Cristo, né? Então, minha gente, eu creio que a maior mensagem que nós temos aí, né, é que nós somos assim como os apóstolos, né? Nós somos assim, essa coragem vem, essa fé vem porque nós amamos Jesus, né? Nós sabemos da dificuldade, né, do tudo que Jesus sofreu, né? E essa fé, ela tem que ser alimentada, né? Assim como na Eucaristia, que Jesus deixou dividindo o pão, né? O alimento, né? E entre ali os seus apóstolos e seu discipulado, tudo isso, né, minha gente? Gente, eu vou falar aqui sem microfone, acabou a bateria do meu telefone, mas eu vou finalizar pra falar pra vocês, senão vocês vão ficar sem entender, né? Tudo isso que aconteceu, né? O Espírito Santo, de Pedro e dos apóstolos não conhecerem, né? Jesus Cristo deixou tudo preparado, né? A Santa Eucaristia, né? A convivência, a igreja, né? A dedicação, porque depois, minha gente, que Jesus partiu desse mundo, os apóstolos ficaram, tá? Perderam a sua vida em nome de Jesus Cristo, tá? Eles lutaram por uma causa que eles testemunharam. Então, até tem na liturgia tem as pistas da reflexão. Eu vou falar para vocês que eu gostei aqui do texto, eu vou falar dele, tá? Mas uma coisa que é importante é manter, né, essa Eucaristia viva, tá? Essa presença de Jesus Cristo conosco, né? O Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que se manter todo dia na fé. Os nossos pensamentos, as nossas ações, né, as nossas orações. E, com certeza, se Jesus fundou, se existe igreja, tá? Foi porque Jesus ensinou assim, porque senão os apóstolos não teriam morrido por essa causa, minha gente, tá? Paulo, ele não foi só morto, né? Ele apanhou, ele foi preso, tá? Para quê? Para conversão, para fundação de igrejas, depois mesmo durante a prisão, minha gente. Ele continuou enviando cartas, exortando os erros, né, dos bispos, de quem era responsável naquela época. As casas eram feitas de igrejas, tá, minha gente? Por causa do discipulado que ficou, das pessoas que amavam Jesus Cristo. E Paulo, ainda vivo, né, era a esperança que eles tinham, né, de ter palavra de sabedoria. Então, vocês pensam que tudo isso foi em vão? Que a criação dessa religião tão linda, que é a religião católica, que traz tudo, minha gente, que está na Bíblia, traz para a realidade, né? Nada foi em vão. Então, minha gente, ó, as pistas para a reflexão. A ação dos apóstolos em nome de Jesus resulta em benefício ao paralítico, né? A reabilitação. Depois, mas traz complicações. As autoridades se irritam, tá? Por quê? Porque eles anunciam o ressuscitado. Então, os prendem, os submetem a interrogatório, tá?
eles seguem anunciando Jesus Cristo de Nazaré. Em nenhum outro há salvação. Jesus se manifesta aos discípulos e oferece-lhes uma refeição. Feito Senhor, Jesus Cristo não perdeu o gosto de servir. Minha gente, aonde que vocês não entenderam ainda, tá? Que a gente vem nessa vida para servir, sem esperar nada em troca, tá? Mas por amor a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor, que é Deus vivo, né? E sem passar por Ele, nós não vamos chegar ao Pai, que é o Deus Criador poderoso, né? Então, minha gente, se você não entendeu ainda que Jesus veio para servir, os discípulos serviram e por isso foram mortos pela causa de Jesus, e Jesus, ele é uma causa. Se você não abraçar a causa, né, você não entendeu nada ainda. Se você não abraçou a causa e não começou a servir, porque foi isso que Jesus ensinou, uma vida de serviço. Se você hoje não larga, hoje chegasse para você e dissesse assim, você larga tudo e me segue, você teria coragem de largar o seu concurso, né? Porque há discipulados, né? Existe um discipulado que é diferente, o padre dele tem um discipulado diferente do fiel, tá? Mas a responsabilidade dos dois, tá? Só a responsabilidade dos dois consegue manter uma igreja em pé, minha gente, tá? Sendo que uma casa de serviço ao próximo, tá? Para chegar ali quem? Aquele paralítico, aquela viúva, os desamparados, tá, minha gente? Tá? Não vou me alongar mais, espero que tenha ficado claro isso. Se você não entendeu ainda a bênção, a graça, né, a felicidade e a alegria de servir em nome de Jesus, você ainda não entendeu Jesus Cristo e nada do que Deus quis, do plano de Deus para a humanidade, nem para a sua vida, você não se encontrou ainda, meu irmão. Você está perdido, tá? Busque com urgência, tá? Alguém que possa te orientar, tá bom, minha gente? Então, fique com Deus, shalom, até amanhã.